Olá, bem-vindos à nossa terceira aula de HTML. Nessa aula nós vamos falar sobre os elementos de cabeçalho H1 até H6. O que nós vamos ver? Nós vamos falar sobre os elementos de cabeçalho e nós vamos ver um exemplo prático desses elementos. Elementos de cabeçalho, né? Então, as tags de cabeçalho são elementos utilizados para definir tamanhos diferentes para a definição de um cabeçalho ou um título, né? As tags utilizadas para esse propósito são as tags H1, H2, H3, H4, H5 e H6. E o índice, que varia entre 1 e 6, ele serve para indicar um nível de prioridade, onde H1 indica um nível maior e H6 um nível menor. Então, basicamente, as tags H1 e H6 são as tags que a gente normalmente utiliza para fazer a renderização de títulos. E o nível de 1 a 6 é para dar maior ênfase ou menor ênfase para o tamanho desse título. Vamos ver, então, um exemplo prático do uso das tags de H1 até H6. Para isso, então, eu vou voltar ao projeto que nós estávamos trabalhando aqui na primeira aula. Vou, dentro da pasta public, criar um novo arquivo chamado exemplo underscore H1 traço H6.html. Vou criar a estrutura do documento HTML, então vou colocar aqui doctype HTML, a tag HTML, o cabeçalho do documento, tag body. Dentro do cabeçalho eu vou colocar então tag meta, a configuração do charset, e a tag title, exemplo cabeçalhos H1, H6, e dentro do body, então, eu vou colocar o conteúdo que realmente importa. Vou criar aqui 6 títulos. Então, vou colocar aqui, o primeiro título vai ser de nível 1, então, vou colocar H1, título de nível 1, e vou duplicar essa linha aqui para os outros níveis. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vou voltar aqui. Vou trocar para H2, H3, H4, H5, H6. A mesma coisa aqui. 6, H5, H4, H3, H2. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 e nível 6. Vou salvar esse documento. Vou colocar o servidor para rodar. Então, node servidor JS. Vou abrir aqui minha página e vou navegar para aquele documento ali. Vou botar então aqui, barra, exemplo, confirmar o nome, exemplo,
H1, H6.html. Então aqui, nesse momento, eu acessei a página que eu acabei de criar, ele renderizou exatamente os 6 níveis de título, onde o elemento com o nível H1 tem uma ênfase maior, tem um tamanho maior, né? Depois eu tenho aqui o elemento de nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 e nível 6. Então, percebam bem a diferença, né, de cada tamanho, né, conforme o nível que eu utilizo. Então, este é o exemplo de utilização das tags de cabeçalho H1 a H6. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a tag parágrafo. Nos vemos na próxima aula.